Bem-vindos ao Dragão Autêntico com Dragão 8 e Dragão 27 para a análise do Futebol Clube do Porto, vitória de Setúbal, empate a uma bola, jogo da jornada 26 da Liga NOS, golo do Corona no Porto. Dragão 27, o que é que achaste deste empate que, no fundo, impede o Porto de se isolar na liderança? Dragão 8, eu até tinha aqui uma notinha para abordar no final, mas se calhar começo por ela. Há momentos decisivos numa época, e este era um momento decisivo, e o Porto se calhar não esteve à altura, temos que reconhecer isso, não esteve à altura de num momento decisivo, ter o discernimento capaz, ter a serenidade, ter a confiança, o querer não teve-o, indiscutivelmente, mas a confiança, a serenidade não foi capaz. Houve um domínio total do Porto, mas o facto de ter só, eu insisto nisto, de ter só dois médios a construir jogo, levou a que houvesse um grande afastamento entre a linha de construção e a linha da frente. Muito bem posicionado o Vitória de Setúbal, que povoou o meio campo, e esteve muito consistente também atrás, recorrendo também a um vergonhoso antijogo, durante todo o jogo e desde logo desde o início. Paulatinamente, o Porto acaba por superar um bocadinho este distanciamento entre linhas, porque surgiu o Brahim a vir ao meio e a servir um bocadinho de ligação entre o meio campo e a linha da frente e também um bocadinho quase no papel do 10. E para compensar a saída da ala, o Soares muito bem ia dar largura e ia para o lado esquerdo do Brahim. O cerco foi-se apertando, o Porto teve várias oportunidades. Houve aquela oportunidade em que o Marcano atirou ao poste, depois na recarga o Soares atirou à queima, mas a bola não entrou. Já antes o Brahim tinha rematado e a bola tinha ficado presa pelo jogador do Setúbal que quase que se senta nela. O André Silva cabeceia, tem aquela assistência primorosa do Soares que lhe punha a bola teleguiada e ele cabeceia torto ao lado. A fechar um enorme golo com de facto um golo fantástico, um grande passe de Soares, um remate fulminante com a parte exterior do pé do Corona e terminou a primeira parte fantástica. O Porto até se pode dizer que veio em crescendo. Na segunda parte, já não. Já teve uma atitude mais passiva. Viu-se que parecia que o Oliver queria remediar um bocadinho a situação de ligação do meio campo aos elementos da frente, porque apareceu um bocadinho mais à frente e deixou quase sozinho atrás o Danilo, mas depois também sofreu um gol, na única avançada que se calhar, na única oportunidade de gol que o Setúbal teve, e as coisas mudaram radicalmente. Eu partindo do princípio, o Porto entrou com uma equipa, com um 11, que dá sinais no caso, de ir para cima, não é? Dá sinais de uma equipa ofensiva, de ataque e de pressão alta contínua, porque tem que ser, de facto, devido a só ter dois médios, mas depois isso não se viu. Dois fatores fundamentais. O Porto pareceu-me desgastado fisicamente, muito errático e muito precipitado. Para mim, o principal problema disto tudo foi um problema psicológico, que foi o acusado de pressão. Sim. O Porto acusou a pressão e muito. O Porto esteve nervosíssimo, bastava ver isso, porque falhava coisas básicas como passes simples, que saíam com mais ou menos intensidade, quer dizer, nunca saíam à medida certa, mesmo passos mais simples, ou eram interceptados pelo adversário, às vezes passos direitos para o adversário. Mas se me permites só esta notinha, a constante mudança no sistema do Nuno também não ajuda a que haja de facto automatismos que levem a que os jogadores joguem, como se costuma dizer, um bocadinho de olhos fechados. Eles têm que estar sempre, estão sempre a variar de jogo para jogo, isso também não é bom. Não Ainda mais agora que parece que finalmente o Porto tinha conseguido encontrar, digamos, um modelo de jogo que também lhe dava consistência ofensiva. A defensiva já tinha conseguido há muito tempo. E agora neste jogo, de alguma maneira, voltou-se a ver a bola para a frente, a bola colocada, portanto, o jogo direto, sem haver, de facto, a ocupação do espaço no meio campo, a posse de bola, que também manieta o adversário. Assim o adversário sente-se mais solto. O adversário sente-se, ele, de alguma maneira, a ser dominado,
mas a mandar no jogo, no sentido que não deixa o adversário, neste caso o Futebol Clube do Porto, criar oportunidades. É isso sem dúvida que é verdade, mas ainda assim há passos que são Sim, fáceis, que são fáceis, claro. diretos, e acho que o Porto falhou mais que o habitual, sobretudo com os jogadores com a qualidade de passe que tem. Mas acho que ainda assim aos poucos foi conseguindo submeter o Vitória à sua área defensiva e foi encostando cada vez mais atrás do seu adversário. Depois, obviamente, A primeira parte foi um grande domínio indiscutível. obviamente que também começou a tranquilizar ainda mais o Porto, o antijogo. Acho que foi um antijogo a roçar o ridículo. É assim, eu percebo porque é que as equipas ditas mais pequenas o façam. Obviamente são os argumentos, um pouco os argumentos que têm. Entendo que joguem com as armas que acham que faz sentido e neste caso até conseguiram tranquilizar o Porto e tiveram mérito nisso. Mas começar aos 5 minutos de jogo, assim, eu falo mais nisto numa perspectiva que eu acho que isto é realmente algo que não beneficia em nada o futebol português nem o nosso campeonato. Até porque, por exemplo, o Vitória, no início da segunda parte, apenas durante os 10 minutos que esteve a perder, jogou bem a bola. Conseguiu até explorar precisamente as fragilidades do Porto ao nível do meio campo e conseguiu trocar a bola e fazer boas combinações e boas jogadas e chega ao gol de uma forma até muito organizada. Sim. Mas pronto, aliado a isso, só esta nota, mas aliado a isso, o Porto também não teve de facto grande sorte, manda uma bola oposta, há um defesa do Vitória que defende de facto a bola em cima da linha do golo, depois mesmo no golo sofrido o Filipe escorregou, mas pronto, ainda assim, consegui chegar à primeira parte em vantagem, num gol portentoso do Corona, um gol de ir o estádio abaixo, e o estádio foi mesmo abaixo. O que é mais inacreditável do que isto é a forma como se entra na segunda parte. Porque depois de tanto suor e tanto sacrifício para se chegar a este golo, que a bola parecia não querer entrar, parecia que estávamos nos tempos dos 0-0 consecutivos que o Porto teve esta temporada, o Porto acaba por entrar adormecido e desligado da corrente. E há um lance que diz tudo sobre como o Porto entrou, que está o Danilo sozinho e atrapalha-se sozinho e atira a bola para fora. Alguma azihice, mas sobretudo uma desplicência enorme. E não só aí. O Danilo está a perder muitas bolas e está-se a agarrar muito e tem prendido muito o jogo do Porto. Na minha opinião, está com uma confiança e uma sobranceria a mais. O Danilo é um jogador excelente, é a imagem de marca do Porto, ele é tudo o que se possa dizer de bom, mas está a exagerar um pouco. E aí foi o espelho do adormecimento do Porto, porque viram setores completamente afastados, pressão inexistente, o Porto nem pressionava, o Porto já achava que estava a ganhar o jogo, quer dizer, como é que é possível? E depois também o Laio novamente muitos furos abaixo, também para mim tem culpas claras no golo e não só. Houve uma intensidade baixa de jogo Muito também, fraca, muito fraca. E estava a saber que o Porto iria sofrer e sofreu mesmo. E naquela altura até me apeteceu dizer que foi bem feita para ver se o Porto acordava. Depois foi de facto foi voltar outra vez a correr atrás do golo, sofregamente, desesperadamente, com os níveis de ansiedade a disparar, não é? Nos pinkers, e apesar de merecer o golo, poderia-se dizer que mereceu, porque foi a única equipa que tentou. Ainda houve aquele grande remate do Brahim, do ainda Brahim, houve um remate ao poste do André Silva de cabeça. Sim, mas acho que não criou verdadeiras chances de golo, claras pelo menos. O Otávio, que deveria claramente ter sido titular, até entrou muito bem. E o sistema aí teria-se mantido, ter-se mantido com o Otávio a fechar o meio campo. Acho que de facto não fez sentido voltar a ter só dois homens no meio campo, porque se recorre a um jogo direto e o Porto deixa de ter o controle do jogo da mesma forma e deixa de ter o controle em duas coisas. E isto de facto pode parecer que ter dois alas e dois avançados é uma equipa ofensiva, mas ao teres um bom meio campo, tu tens mais a bola e crias mais oportunidades de golo. Não se pode pensar quantos mais avançados melhor, porque quanto mais bom meio campo, mais bola temos e mais lances e mais jogadas e mais oportunidades, e mais desequilíbrios criamos e mais adormecemos o adversário. Exatamente, porque um bom meio campo hoje não poderia ter deixado o Setúbal ter empatado. Por isso é que eu gostaria, infelizmente não tivemos, mas gostaria de ter o André neste jogo. Mas ele infelizmente estava suspenso. Podiam ter jogado outros jogadores. Eu lembrei-me do Sérgio Oliveira, lembrei-me do Evandro.
que tão depressa quisemos despachar, que eram as alternativas ideais ao André André, até o Evandro seria devido à sua intensidade e física e disponibilidade física, mas de facto agora não vale a pena pensar nisso, mas volto a lançar estes nomes para termos outro critério quando dispensarmos jogadores de qualidade do meio campo. Para concluir, foi uma resposta, infelizmente, e dói muito dizer isto, foi uma resposta fraca, uma resposta tremida, de quem parece que tem medo e algum receio de chegar à frente. E esse é o ponto negativo. Então o Porto estando um ponto atrás, resposta atrás de resposta, goleada atrás de goleada, Então e no momento não chave... vale a pena toda esta campanha se não queremos estar, se não temos, digamos, a capacidade de arcabouço para estar na frente. Só para dizer que continua tudo igual, faltam 8 finais. Vamos ver, vamos ver. Eu insisto um bocadinho nesta ideia. O equilíbrio, a superioridade, a qualidade de jogo ofensivo que se viu com 3 jogadores no meio campo não existiu. Viu-se por isso um Porto também muito nervoso, muito ansioso, porque o sistema também não ajuda essa serenidade. O futebol do Porto só na parte final do jogo é que teve 3 jogadores no meio campo, com a entrada do Otávio. Uma equipa ansiosa, que tentou tudo, mas de forma pouco discernida. A equipa jovem não tremeu, digamos, no querer. Não tremeu no querer, mas foi precipitada e aquilo que podia ajudar no seu equilíbrio, que era um jogo de progressão serena e discernida, com um domínio de meio campo, nunca aconteceu. Não aconteceu ou aconteceu só raramente. Só com uma dinâmica muito boa é que se consegue de facto jogar neste sistema de jogo, porque se pede aos jogadores que façam os lugares que eles normalmente não fazem. Pede-se aos alas, nomeadamente, que joguem muito bem no meio campo, e eles não. Para isso é preciso haver, de facto, uma dinâmica ofensiva fortíssima e os jogadores. E não acontecer o que está a acontecer com o Porto, que o Porto está a fazer, está esta época a construir uma equipa. Mas os objetivos são os mesmos, tudo está ao alcance, há que ter o sentido da realidade, não se nos depara uma planura, porque o Porto, se calhar, não sei se pensou alguma vez nisso, que agora estava neste elan e ia tudo sem facilidades, não, eu creio que não aconteceu isso. Há um calendário difícil. Há um conjunto de muitos e dificílimos obstáculos, os quais temos que contornar com uma atitude muito competitiva e com muita intensidade. Há que ter muita humildade, orgulho na identidade, acho que isso o Porto já tem, mas dar tudo. E hoje eu acho que o Porto não deu tudo, sobretudo na intensidade do jogo, Sim. Não fez a pressão que devia fazer. Sobretudo no início da segunda parte. E termino um bocadinho como comecei. Há de facto momentos decisivos. Eu espero que o Porto não tenha desperdiçado um momento decisivo nesta época, que era este jogo. Eu também termino dessa forma e dizendo também o seguinte: conseguimos uma série de 9 vitórias consecutivas. Agora é preciso uma de 8. Pronto, apesar de tudo, são menos vitórias consecutivas, mas temos de ser muito mais firmes, porque vai ser uma série muito mais complicada, muito mais incisivos, e não falhar novamente num momento-chave como este, que podemos não voltar a ter até. Isto de facto seria um momento-chave e o bom Porto não costuma desperdiçar, mas desperdiçou mais uma vez e sai na frente do Benfica mais uma jornada e até em termos anímicos para o Clássico sairá certamente mais fortalecido depois de ambos terem escorregado. Mas vamos ver, está assim terminada esta análise, digam-nos o que é que acham. Se isto de alguma forma vai afetar o Porto, se acham que o Porto ainda assim consegue dar a volta e ganhar os jogos que faltam para ser campeão, porque só depende de si. Façam o vosso comentário connosco, partilhem a nossa análise, subscrevam o canal se ainda não fizeram, façam gosto. Agora vai haver um interregno para seleções e estaremos de volta depois com a antevisão ao clássico, ao decisivo clássico Benfica-Porto. Até lá. Até lá.